quarta-feira. Estou tentando lembrar. Olá, sejam todos muito bem-vindos à disciplina de Teoria das Relações Internacionais. Eu sou o professor Cristóvão Henrique, junto com o Nilson Euclides, a gente vai conduzir vocês a esse encontro que tem um pouco de teoria, tem um pouco de pragmatismo. A gente vai bater um papo sobre Thomas Hobbes, Maquiavel, a teoria da paz perpétua, que o meu amigo aí gosta muito de debater, o Putinho, né, como ele gosta de chamar a atenção. A gente vai bater um papo hoje. Eu preparei com vocês um bate-papo, gente, que passa essencialmente dentro desses termos. Deixa eu só achar a apresentação certa, que eu me perdi aqui. Tinha duas apresentações rodando. Aula 1, isso. Deixa eu pegar aqui. E que é este cara. Então, a gente sabe que a gente está passando problemas fundamentais no que diz respeito às relações internacionais. Eu vou começar mesmo com o nosso amigo que deixou um legado fantástico para nossas relações internacionais, com a política externa brasileira, mas a gente também tem que entender alguns fatores que são cruciais e que esse texto traz para nós, que é que, de um lado, a gente tem, no que diz respeito à própria ciência política, as relações internacionais, a geopolítica, a geoeconomia, a economia internacional, e esses temas que junto formam este megazord chamado relações internacionais, que a gente tem que compreender. O ponto de partida é teórico, porque senão a gente vai ficar fazendo as teorias das relações internacionais a partir do que Ernesto Araújo dizia. Tudo bem que hoje ele meio que virou a casaca, né? Ele está contra o governo Bolsonaro, mas essa perspectiva que a gente tem hoje, e a gente sai da pandemia de Covid-19 um tanto aí chacoalhados no que diz respeito à política externa, uma vez que a gente viu esse movimento de direita no mundo todo, que foi ali até 2019, e também culmina com a ascensão de Bolsonaro na América do Sul, mas essencialmente com essa política do chapéu de alumínio, né, que ficou muito marcado durante alguns anos da gestão do senhor o chanceler Ernesto Araújo. A gente achava que esse era um dos nossos menores problemas, até a gente achar o nosso encantador do Ocidente, que é o senhor Volodymyr Zelensky. Então, a gente achou que nessa teoria da paz perpétua, que o texto aponta, e aí o professor Nilson consegue falar muito melhor que eu, e essa teoria da paz perpétua, a gente ia sair depois daquela virada do século XXI, século XX para o século XXI, a gente tinha o integracionismo regional como um grande fator de conglomeração, vamos chamar essa palavra assim, de reunião das pessoas e dos países numa aldeia global, naquele que convencionou se chamar de a globalização em si, né? E aí a gente, de lá para cá, até 2015, a gente entendeu que essa paz perpétua não estava tão organizada assim. A gente teve a guerra do Iraque em 2003, e depois a gente teve, em 2008, a crise dos papéis podres, que foi a crise global, a crise econômica global. Depois, em 2015, a gente quase assistiu a Grécia sendo expulsa da zona do euro. Em 2016, a gente viu e assistiu as primeiras definições ali do Brexit, que é a saída do Reino Unido da União Europeia, que até hoje gera problemas por toda a região da Europa. E depois a gente tem assim, a cereja do bolo, que por mais mórbido que isso pareça, que é a questão da Covid-19, que aí sim, falando de paz perpétua, achamos que nós íamos sair como pessoas melhores disso tudo. E não, a gente, na reta final desse processo pandêmico, desse período pandêmico, a gente sai daí com uma guerra na Europa em decorrência do avanço indiscriminado e irresponsável da organização militar do Atlântico Norte, a OTAN. Então, esse é um rápido sobrevoo do que aconteceu nesses últimos 20 anos. E claro que a gente tem bibliografia consolidada nesse sentido, que nos dá os elementos e as pistas necessárias para a gente contar qual é o mundo que virá para essa próxima década. Se aí a gente tem que também compreender, nesse período de paz perpétua, que é a questão que está essencialmente ligada à nossa sobrevivência nessa bola azul,
que é chamado Terra. Se hoje nós vamos nos organizar para poder morrer com menos tempo aqui, eu digo nós, a humanidade, a civilização humana, ou nós vamos chegar num processo ali até final até a final deste século com eventos climáticos mais extremos e mais frequentes. E aí a gente tem problemas com as cidades litorâneas, a gente tem problemas com secas extremas, a gente tem problema com nevascas extremas, com eventos com tufões e furacões. Então, para vocês entenderem como que está esse aspecto das relações internacionais no mundo, e agora acionado e colocado aí com a questão que está atribuído à própria instabilidade gerada com a guerra da Ucrânia. Então, são temas que passam essencialmente dentro desse processo. A gente vai tentar, saudade Michelle Bachelet, né? Saudade Michelle Bachelet, saudades Angela Merkel, que era a grande guardiã do bastião europeu, uma vez que a Alemanha é a maior economia da Europa, e aí a gente tem, nesse processo, um extremo solavanco, um chacoalho no tabuleiro internacional com esses eventos que se arrastaram ao longo desses anos. Claro, o que a gente vive hoje, e aí não sei se o Nilson deve concordar comigo, se não concordar, a gente vai tretar aqui, né? Mas ele deve concordar comigo que depois da saída atabalhoada dos Estados Unidos do Afeganistão, né? E ali a gente tem que lembrar da doutrina Powell, que foi um dos secretários de Estado dos Estados Unidos, que foi na ONU, que hoje a gente acompanha essas notícias, né, ao vivo, da Assembleia Geral da ONU, foi mentir na Assembleia para poder validar a invasão ao Iraque naquele contexto. Né? Então, a gente tem aí sob a perspectiva de que teria armas de destruição em massa. Então, o que a gente tem? Nesse momento, é esse panorama. Né? Quando a gente olha para a teoria, eu acho que a Maria das Dores estava falando aqui, mas espera aí, mas o que tem a ver, como que isso conecta esse momento maluco que a gente vive com as questões que estão intimamente ligadas à teoria por si só. E aí eu vou passar um pouco para o Nilson para ele falar um pouco para a gente. Como que, o Nilson, fala para a gente como que a gente estabelece essas estacas teóricas para a gente iluminar o caminho no campo das relações internacionais. O que você acha disso? E o texto também aponta, o texto que é lá do Rio Grande do Sul, uma turma que eu conheço, inclusive, para a gente entender o sistema internacional hoje. Ao áudio fechado. Seu áudio está fechado, Nilson. Oi, agora está ok? Bom. Boa noite a todos vocês, boa noite, Cristóvão. Estamos aí dando início aí a esses nossos encontros, que eu espero que sejam bem proveitosos. Eu acho que o que o Cristóvão coloca, ele fez um balanço geral do que está hoje, o que é mais ou menos, o que o mundo está passando hoje, né? Quais são os problemas que são de ordem, alguns problemas que são de ordem interna de algumas nações e outros que são de ordem, digamos, que têm um impacto ou problemas que têm causas e efeitos que atingem todos os povos, todas as nações. Então, eu acho que no começo do texto, a teoria das relações internacionais ela vai, obviamente, no século XX, se especializar, vai se tornar digamos, uma especialidade, uma teoria, vai tentar construir um conjunto de teórico, que aí você vai ter conceitos teóricos, fundamentação, para dar corpo, digamos assim, a essa disciplina como uma disciplina independente daquilo que até o início do século XX era, obviamente, da sociologia política ou da teoria política. Não é? E é claro que o fundamento, vamos assim, básico para que as teorias das relações internacionais, TRI, se desenvolva principalmente a partir do final da Primeira Guerra, depois da Segunda Guerra, e até chegarmos em 1990, com a queda do Muro de Berlim e essa nova reconfiguração,
essa nova configuração de poder, né, geopoliticamente falando, até chegarmos aí. O texto inicia, eu vou me ater ao texto aqui, depois a gente pode até dar uma fugidinha. Mas ele é claro que falar de relações internacionais, para a gente pegar a base, como é que são construídos os conceitos de relações internacionais? Independente de quais sejam os conceitos, tá? Essa é a leitura que eu faço. Se você for por um caminho que vai apontar para uma teoria das relações internacionais, baseada naquilo que a gente vai conhecer como realismo, o realismo das relações internacionais, ok. Por outro lado, o pensamento, o liberalismo nas relações internacionais. São duas grandes correntes que vão influenciar. Uma, num determinado momento, a ascensão de outra, que é a teoria, digamos, liberal, principalmente com o avanço e o processo de globalização, que depois o Cristóvão colocou muito bem aí no começo, e a gente sai de um ponto, vai para outro, e depois me parece que com essa nova realidade que é colocada pós-pandemia, e a gente está falando de coisas, e é preciso tomar muito cuidado também, né, Cristóvão? Que a gente está falando de coisas que estão acontecendo muito rapidamente. Então, nós estamos assim, estamos tentando analisar, tentando compreender, tentando, eu não gosto de usar muito essa expressão, encaixar, né, porque dá a impressão que a gente está colocando tudo dentro de caixinha, mas o que a gente tenta fazer dentro dessa nova configuração e da crise da democracia, o avanço da extrema-direita na Europa e no mundo, a crise da guerra da Ucrânia, a saída dos Estados Unidos, tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo e tudo isso atinge todas as nações, todos os países. Tá? E claro, chega nesses espaços multilaterais, como o OMC, como o ONU, enfim, isso tudo. Mas para chegarmos a essa, digamos, esses conceitos teóricos que vão tentar dar uma certa clareza a esses fenômenos que vão se desenvolver, é preciso que a gente aponte duas coisas. A criação das principais, talvez do principal espaço, digamos, multilateral, em que os países se sentam para decidir determinadas ações, para avaliar determinadas ações de um país em relação ao outro, ou tentar avaliar o que pode ser considerado justo por parte de um país em relação ao outro, e aí passa, obviamente, por invasão, digamos, a invasão que eu digo é invasão de território mesmo, como está acontecendo, como aconteceu nos Estados Unidos, no Iraque, no Afeganistão, como está acontecendo agora na Ucrânia, e também outras relações que vão se estabelecendo nesse mundo que vai se apresentando com novos fenômenos. Né? Então, o que vai acontecer? É importante que a gente, do ponto de vista da ciência política, a gente vai encontrar autores que vão fundamentar o conceito de Estado moderno, lá na teoria do contrato, etc, etc. Então, se nós pegarmos todos os autores contratualistas, eles vão trabalhar com conceitos de soberania e tentar explicar a origem do que a gente hoje conhece como nações. Inglaterra, França, Alemanha, Áustria, enfim, todos os países que hoje se encontram devidamente localizados num determinado território, que tem uma língua, que tem um povo, que tem costumes, que tem valores, tem uma produção industrial, tem interesses comerciais. Até chegarmos nesse grau de desenvolvimento civilizatório, essas teorias tentam explicar qual é a origem desses estados. Por que, em determinado momento, um grupo de pessoas que fala uma língua, que ocupa um determinado território, resolve estabelecer uma estrutura de poder. Poder esse que vai controlar, por meio de leis, por meio da coerção física, um determinado povo, um determinado território. Então, nós vamos ver que existem aí, lá na frente, o autor vai até discutir causas individuais, não é? E as outras que são coletivas. Então, para entender tanto o realismo quanto o liberalismo, a gente precisa entender o que seriam, do ponto de vista da teoria política e da formação dos estados, ou do Estado moderno, essa concepção e essa estrutura que nós temos. Aí a gente pode entender as repúblicas federativas, como Brasil e Estados Unidos, a gente pode entender as repúblicas democráticas, enfim, como a Alemanha, a França, enfim, qualquer que seja a configuração, parlamentarismo,
enfim, monarquia constitucional, como na Inglaterra, independente do regime de governo, nós vamos ter uma coisa que é fundamental, que é a visão que determinados teóricos, que vão abraçar determinadas teorias, terão da natureza humana. Tudo começa com isso. Então, se você for pegar o realismo, que se baseia muito na teoria de Estado, na formação do Estado, no estado de natureza hobbesiano, nós vamos ver que há lá, naquela teoria, lá na gênese do pensamento hobbesiano, quando ele tenta justificar por que em determinado momento é possível brecar, é preciso parar com a guerra de todos contra todos, porque é impossível você conviver com essa liberdade natural, em que todos têm o direito a fazer tudo. Então, nós estamos falando de um autor que está trabalhando com o conceito de direito natural, portanto, nós estamos falando de indivíduos, pessoas que são naturalmente livres e são naturalmente iguais, portanto, dentro desse estado de natureza, que é pré-estado, pré-social, portanto, nós estamos falando em agrupamentos de pessoas que não têm nenhum poder estruturado, um poder externo, claro, a não ser a violência, do mais forte contra o mais fraco. Mas mesmo essa violência do mais forte contra o mais fraco, o Hobbes diz que os homens são naturalmente iguais, nascem livres, enfim, e são também naturalmente livres e naturalmente iguais. E ele diz até que essa diferença física, a força física que um indivíduo pode ter em relação ao outro, pode ser compensada, inclusive, pelo gênio intelectual. O cara pode ser muito forte, mas o outro pode ser, em termos físicos, mais fraco, mas, usando a inteligência, ele pode construir armadilha, ele pode fazer um crime premeditado, enfim, e com isso se sobrepor a esse mais forte. Como também pode se juntar com outros também, que têm a mesma, digamos, característica, se juntar, constituir uma força e derrotar aquele que é mais forte. Tudo isso no estado de natureza. Então, o Hobbes diz, olha, no estado de natureza, é isso aí, nós somos livres, somos iguais, e não há nenhuma diferença assim que seja perceptível a ponto da gente dizer que, não, o homem em estado de natureza é livre, mas são desiguais. Não. O homem em estado de natureza, todos os indivíduos nascem livres e todos vivem iguais. E essa liberdade e essa igualdade, que é natural, nos levará a uma condição de guerra, porque nós somos movidos por paixões, como honra, como desconfiança e como busca pelo poder. Pronto, resumindo, são essas três causas principais. Ou seja, os indivíduos, eles são naturalmente propensos a um conflito. E são propensos a um conflito porque têm interesses que vão se resumir na seguinte colocação do Hobbes. Vai chegar um determinado momento que um indivíduo vai desejar a mesma coisa que o outro indivíduo. Os dois vão querer gozar daquele mesmo objeto. E é impossível que dois indivíduos consigam usufruir o prazer de ter a dominação de determinado objeto. Quando se instala, então, esse interesse, que são interesses de dois indivíduos em relação ao objeto, você cria um conflito. Porque é impossível você dividir esse prazer. Então, essa a teoria, nós estamos falando do estado de natureza. Então, é uma visão em relação à natureza humana extremamente negativa, que remonta, claro, ao Maquiavel também. O Maquiavel também tem essa noção de que os homens são naturalmente egoístas, são naturalmente, digamos, movidos por paixões, eles buscam sempre acumular riqueza, eles têm inveja, enfim, se você pegar o que o Maquiavel vai dizer da natureza humana, ele vai descrever o ser humano como aquilo que a gente pode dizer assim, aqueles que são mais religiosos, os 7 pecados capitais é aquilo que define a natureza humana. Usura, luxúria, egoísmo, inveja, aquilo ali. A grosso modo seria isso. Então, Maquiavel, Thomas Hobbes, todos esses autores principais, eles vão ter essa visão do indivíduo. Então, a natureza humana como a natureza negativa no sentido, não estou fazendo aqui um julgamento de valor, tá? Porque se eu estou falando que porque isso é bom ou é ruim, eu estou dizendo que é assim, eu estou dizendo que os autores enxergam as pessoas assim, o indivíduo assim. E, portanto, para um indivíduo que é movido por paixões, por egoísmo, por busca de honra, por busca de acumulação de riqueza, o estado de natureza é impossível. Por isso que justifica-se a existência do Estado. É isso que o Hobbes está falando. Ele vai dizer, olha, então, o estado de natureza em que dois indivíduos, movidos por paixões, vão tentar
usufruir do prazer de ter o mesmo objeto ao mesmo tempo, isso é impossível, levará esses indivíduos à guerra, que ele vai denominar depois, se multiplicar esses, digamos, esses conflitos, a guerra de todos contra todos. É o caos, é a desordem, não é? Então, é preciso colocar um ponto final nisso. Essa é a visão robesiana, clássica, de guerra de todos contra todos, do homem ao lobo do homem. Portanto, nós precisamos, por meio da razão, tá? Estabelecer uma mudança desse estado de coisas para outro, que é um estado em que nós nos juntarmos de forma voluntária e nos associarmos de forma tal e constituir um poder que esteja acima de todos nós e que seja a somatória de todos os indivíduos num corpo social, que ele vai denominar soberano. E esse soberano é exatamente isso, é preciso ser um homem. E ele vai dizer, pode ser uma assembleia, pode ser um grupo dos melhores, mas não interessa. A opção que ele faz é que seja um só. Por isso que ele é entendido como um autor que defende a monarquia absolutista. Nós vamos crer que ele está escrevendo isso no século XVIII, e a monarquia absolutista, por conta das revoluções burguesas e a ascensão da burguesia, e essa ascensão econômica da burguesia e a luta da burguesia, as revoluções que vão se constituir por conta de defesa dos interesses da burguesia, aí, desde o mercantilismo, depois o próprio capitalismo mesmo industrial, que vai se dar no século XIX, 18 para o século XIX, os interesses da burguesia eles vão exatamente de encontro a uma estrutura de poder monárquico que existia lá nas monarquias absolutistas, lá até o século XIV, XV. Então, esse modelo de monarquia absolutista ele vai se desintegrando à medida que os interesses dessa nova classe, vou usar aqui uma expressão marxista, essas classes sociais revolucionárias, que são os burgueses, que vão tentar ascender, porque você precisa atingir o centro de poder para você poder influenciar as relações internas e, claro, então de olho também nas relações externas. Nós estamos falando lá atrás, sem falar de teoria de relações internacionais, nós estamos falando de interesses, de mercado, de comércio com isso, comércio com regiões tais e tais e tais. Então, a forma com que a monarquia administrava e a centralização desse poder na mão da aristocracia, do rei e da aristocracia, impedia que essa burguesia desenvolvesse e acumulasse mais riqueza. Né? E o capitalismo precisa exatamente disso, ampliação de mercado, tanto o mercado consumidor como o mercado produtor de matéria-prima para se comprar. Então, esse conflito de interesses que vai levar às revoluções burguesas, tanto na França como na Inglaterra, eles vêm exatamente colocando em xeque esse modelo de monarquia absolutista e provoca, de certa forma, e arrisco dizer que o Hobbes está exatamente olhando para essa realidade violenta, de lutas mesmo. Estou falando, e para melhorar todo esse clima de conflito mesmo, armado, você tem a questão do pensamento religioso também, de católicos e protestantes que movem. Aí você imagina, né? As pessoas acham que já não basta a natureza humana ser essa coisa, você bota aí, tempera isso com a questão do pensamento religioso, então você vai ter batalhas que levarão à morte de milhares de católicos. Eu não sou muito especialista nisso, mas se você pega a noite de São Bartolomeu, vocês vão ver que foi uma carnificina, protestantes contra católicos. Então, tudo isso que o Hobbes está olhando, ele vai dizer, isso aí é guerra de todos contra todos. É isso que você quer? É isso que a gente quer? Como é que a gente sai desse estado de guerra de todos contra todos? O Hobbes está dizendo, essa natureza humana egoísta. Essa é a visão que ele está dizendo lá. O Maquiavel já tinha falado sobre isso. O Hobbes está falando sobre isso. Então, o que vai acontecer? Ele vai propor a saída desse estado de natureza. E aí é que entra, que é fundamental, o que vai desembocar depois na teoria das relações internacionais. Porque você vai constituir um corpo social. À medida que esses indivíduos, o primeiro ponto fundamental para a constituição desse Estado é exatamente abrir mão desses direitos naturais. Porque não tem como você contratar, você fazer um pacto preservando esses direitos. Porque se eu faço um pacto preservando as minhas liberdades e a igualdade natural, a qualquer momento eu posso entrar em guerra do outro, porque eu não admito que nenhum poder se sobreponha à minha liberdade individual. Então, é preciso você sair desse estado de coisas via contrato. E nós estamos falando de um autor que está falando com a razão, nós estamos falando, é racional.
Nós não estamos falando de um anjo vingador que desceu na Terra, colocou a espada e disse, olha, vamos nos unir e constituir o Estado da Inglaterra. Não, ele está dizendo, olha, há uma guerra, essa guerra vai levar ao extermínio, não vai parar nunca. Porque sempre haverá um prenúncio, não, depois o próprio Kant vai dizer isso, não? O Kant vai apontar para uma outra saída, que a gente vai, não talvez nessa aula, mas nas outras, ele vai dizer, ó, a assinatura de um tratado de paz é o prenúncio de uma próxima guerra. Tem que viver um momento em que não sejam necessários você escrever tratados de paz. Porque sempre que você escreve um tratado de paz, significa o prenúncio de uma próxima guerra. Então, essa é uma outra perspectiva. Aqui no Hobbes, ele vai pensar a constituição do Estado e o conceito de soberania, e é isso que é fundamental naquilo que a gente vai chamar de... Aí tem alguém que perguntou se vão falar de soft power, de hard power. Aqui é o hard power. Vocês vão ver que é o hard power. O que o Hobbes está propondo é uma constituição de uma sociedade, de uma autoridade soberana, que é o conjunto de todas a decisão, ela é voluntária e ela é unânime. Todos nós vamos decidir, todos nós que eu digo, ele está olhando para a Europa, todos nós, cada uma das nações que vão se constituir. Não é a humanidade como um todo, porque esses pactos eles são estabelecidos por um povo dentro de um território. Isso é importante a gente entender isso, porque eles dizem, mas a gente não fez o pacto? Às vezes eu não pergunto. A gente fez um pacto, por que está em guerra dos países contra o outro? Não, cada país, cada fundação do Estado significa que aquele povo estabeleceu em determinado momento a saída de um Estado natural para um Estado social. Significa que nós depositamos, aquele povo deposita, aqueles indivíduos se depositam na mão desse soberano todos os seus direitos naturais, liberdade e igualdade. E a partir desse momento, então, esse soberano que vai vai assumir, ele vai adquirir esses direitos naturais, a partir dele começam a emanar, então, aquilo que a gente vai conhecer da lei, a lei civil, a lei penal, né? O direito da gente, depois do Montesquieu, que tem a ver com o direito internacional. Mas, nesse momento, é o direito civil, o direito político. É esse soberano que vai estabelecer normas de convivência, estabelecer o que é crime, o que não é crime, o que pode e o que não pode. E caberá aos súditos agora a obediência. E cobrar desse soberano uma coisa só. A única coisa que vai ser cobrada por parte do súdito é a garantia que ele vai viver, que ele não vai ter ameaças, tanto interna quanto externa, ou seja, o direito à vida. Porque é esse direito à vida que você não tem no estado natural. Você tem direito de se defender, mas ninguém pode garantir que você vai sobreviver se uma pessoa te criar uma emboscada, enfim, não há uma segurança. Então, é essa segurança, esse medo de morrer, o medo da morte leva ao contrato. Basicamente é isso. Os indivíduos se sentem, em determinado momento, numa situação de medo tão grande por conta da situação que esse conflito vai se generalizando, que ele vai optar a entregar essas liberdades, esses direitos naturais para constituir um poder, que não é o poder dele, mas o poder que é a somatória de todos os indivíduos na mão de uma autoridade que essa sim terá o poder sobre todos nós, criando normas e leis e protegendo cada um dos indivíduos dentro do território e protegendo todos os indivíduos em relação às outras nações. E assim sucessivamente vão se multiplicando nos países esse conceito de que a fundação do Estado moderno é isso. A grosso modo, estou dizendo isso. O que é importante a gente tirar disso aqui? Que esses autores que vão apontar para o realismo das relações internacionais têm como base a fundação do Estado esta ideia de uma natureza humana que é egoísta, etc, etc, etc. Então, os homens naturalmente não conseguem viver em paz. Não há possibilidade nenhuma dentro dessa corrente contratualista de que os homens em estado natural, sem um poder coercitivo externo, ou seja, capaz de atingir cada um dos indivíduos, eles vivam em paz. Eles vão entrar sempre em conflito. Por isso que o medo da morte que leva ao contrato só vai ser superado pelo medo que o indivíduo vai ter do poder da espada na sua cabeça. Porque o Estado é isso, é a lei e a espada. Então, o medo de ser punido pelo Estado levará os homens a uma pacificação. Então, nós estamos falando de um estado de coisas que não é natural. É bom que a gente entenda isso. Nós estamos falando de um estado de coisa artificial. Esse homem que é o soberano, ele é uma criação humana, ele é uma invenção, ele é uma máquina que nós inventamos. Eu estou falando do governo. O Estado é uma invenção, ele não é um Estado natural. O Estado é uma invenção, é uma coisa
que não é natural, ela é artificial. Então, nós estamos falando de autoridade, soberania, de poder estatal, que é uma coisa artificial, criada pelo gênio humano. Ponto final. Isso é o Estado. Isso significa que esse Estado pacificado internamente, cada um dos países, em relação aos outros países, aos outros povos, continua em estado de natureza. Porque o contrato não é universal. Eu já falei. O contrato diz respeito a um povo e a um território. E a concepção da criação de uma autoridade soberana para esse povo. Então, essa autoridade soberana, ela pacifica internamente os conflitos, mas em relação aos outros soberanos, ela está em estado de natureza. Perfeito? Isso é básico para a teoria das relações internacionais e a corrente realista, ou hard power, não é? Que a gente vai depois derivar lá de um autor americano, que vai dizer o hard e o soft. Né? Esses termos que, no final das contas, têm a ver com poder de persuasão, não é? Das ideias, e, por outro lado, o poder militar. Eu resumo em poder militar. Você não pode... Por que o Putin ameaçou e invadiu? Por que os Estados Unidos não vai desembarcar tropa lá na Rússia? Porque tem bomba atômica lá. Porque ele tem um poderio militar que destrói o mundo. Ele tem mísseis intercontinentais. Então, não dá para os Rangers, eu falo isso na aula. Os americanos não vão mandar o super-herói. O Capitão América não pode desembarcar lá em Moscou. Não vai desembarcar. O Hulk, o Capitão América, a Mulher Maravilha. A Liga dos Vingadores não vai desembarcar lá, porque lá não tem como desembarcar, porque há lá o que a gente chama de hard power, é o poder de coagir por meio da força. E aí é força militar, estamos falando de bomba, que destrói, bomba atômica. Se o Putin joga uma bomba em Kiev, cai tudo. Ele não vai fazer isso porque ele vai abrir aí a porta do inferno. Mas ele disse, olha, não venham. E ninguém foi. O que está acontecendo no mundo aí, o que os Estados Unidos, aí o Cristóvão colocou muito bem, que é como essa teoria que eu estou falando aqui, robesiana, olha só como as coisas são. Em determinado momento, essa pacificação interna dos países, ela hoje, com a ausência de lideranças que sejam carismáticas e sejam lideranças fortes do ponto de vista político, como era Merkel, como era a própria, no caso aqui, ele falou do Chile, a Bachelet, e outras, a primeira-ministra da Inglaterra, Margaret Thatcher, todos essas, agora, tudo mulher, hein, Cristóvão? Só? Tudo mulheres. Então, vocês vão observar que esses países da Europa, os principais, a França, a Alemanha, a Inglaterra, que são os países ali, né, que constituem aquele coração da Europa, eles estão também passando por uma crise de liderança hoje, neste momento. E essa crise de liderança tem a ver com essa capacidade de interlocução que com a ascensão, e aí a gente vai estudar um pouco mais, eu não quero me alongar muito, que eu começo a falar essas coisas, aí eu começo a pensar um monte de negócio. Porque eu não falei ainda, nesse momento em que a ausência dessas lideranças europeias e que submetem ao poder dos Estados Unidos, ainda a maior máquina de guerra, porque tem interesses, né, a defender ali, e quando o Cristóvão diz, olha, a ascensão irresponsável e a captura mesmo, a cooptação por parte dos Estados Unidos, não é por parte da OTAN, porque a OTAN é os Estados Unidos. A OTAN é os Estados Unidos. As bases que tem lá na Europa são dos americanos. É os americanos que têm a maior máquina de guerra e dizem, olha, você está aqui, se mexer com você, está mexendo comigo, então deixa eu colocar míssil aqui. Deixa eu colocar míssil aqui. E quem é esse inimigo? Esse inimigo é o Oriente. É a China e era a antiga União Soviética, que de forma irresponsável, né, liderado novamente por um alcoólatra, entrega todo o seu arsenal com a dissolução da antiga União Soviética, eles entregam de forma irresponsável o seu arsenal para essas repúblicas que passam a ser independentes. E a Ucrânia é uma delas. Então, lá aí o processo de dissolução da União Soviética, ele é, antes de tudo, um erro histórico, porque se constituiu um bloco extremamente poderoso do ponto de vista militar, de defesa, que leva ao Pacto de Varsóvia, que vai se contrapor ao OTAN no final da Segunda Guerra, lá no início dos anos 50, e no início dos anos 90, tudo isso é dissolvido de forma irresponsável,
As repúblicas ficam cada um à mercê. Então, o que está acontecendo hoje é a tentativa, eu não estou aqui justificando a guerra, não tem nada a ver, só para os tolinhos de plantão da Rede Globo que acham que a gente defende o Putin. Eu gosto do Putin, particularmente eu gosto dele. Acho simpático, cara. Ele tem aquela cara de mal. Eu gosto de cara que quando fala alguma coisa, eu acredito que ele vai fazer exatamente aquilo que ele falou. É diferente do presidente americano. Ele diga, peace in my people. Mas a gente não sente firmeza nele. A gente não sente firmeza nele. Agora, no Putin, se ele falar assim, olha, eu vou te matar. Pode correr, cara, que ele vai te matar. Ele vai matar. Ele disse que ia invadir, que ia bombardear a Ucrânia e invadiu. Ah, foi um erro. Não estou discutindo aqui se foi erro ou não. Estou dizendo que ele disse que ia fazer e fez. Ele disse que ia fazer e fez. E fez, e disse, olha, não entrem. Não se metam. Porque vocês já foram longe demais com esse negócio da Ucrânia. Não haverá base militar na Ucrânia enquanto Putin... Esquece isso, não vai ter. Ele foi muito claro. Isso tem a ver com hard power. Não tem a ver com soft power. Lembra que eu falei em relação entre os estados, com uma relação de guerra de todos contra todos aqui? É o Estado robesiano. É a guerra preventiva. Ele disse, antes que os caras coloquem mísseis aqui, eu já estou colocando o seguinte, eu já vou destruir toda a estrutura bélica militar que a Ucrânia tem. Pode falar, Cristóvão. Eu estou me alongando um pouco, mas... Você está no caminho, acho que é por aí o que a gente está debatendo, turma. E quando eu prefiro que a gente comece assim, essa leitura teórica, para ver o quanto que, muitas das vezes, a gente, na universidade, acha que quando a gente desenha o cabedal teórico, ele tem que fazer com que, aliás, é o inverso, a gente está tão acostumado na universidade que pegar a realidade e fazer com que ela caiba naquela sainha teórica que a gente tem. Só que as coisas são tão complexas que não cabe nesse modelo teórico que a gente comporta. Claro que quando a gente olha, né, e aí para a gente poder fazer, para eu pegar na esteira do que o Nilson está dizendo e pegar o texto para a gente poder ter essa base, porque inicialmente é isso que o Nilson estava apontando, né? E aí, sabendo que o Estado é aquele que tem o uso exclusivo da força, não é isso, o Nilson? Por isso que é isso que você está falando, porque se o Putin falar que vai jogar a bomba lá, vai jogar a bomba lá. Porque existe essa questão, que é o uso exclusivo da força, que é... O monopólio legítimo da força. Isso, exatamente. O monopólio legítimo da força, que é consagrada para os Estados. E é uma questão que é fundamental entender aqui, eu acho que, se não me engano, a Maria das Dores já viu isso na geopolítica, né? As relações internacionais, elas são desenhadas a partir da geografia de um lugar. E aí a geografia, estou falando, não é a ciência geográfica, tá? Eu estou falando exatamente o desenho do território. Então, para a gente saber que existe o nível individual, o nível societal, que é aquele que se organiza em sociedade, depois tem os estados, que aí sim, esse que usa o monopólio exclusivo da força, e aí que estão no sistema internacional, e aí vem muita calhar, melhor dizendo, que é essa questão que a gente vê, nesse avanço indiscriminado dos Estados Unidos em direção à Rússia, né? Daquilo que ficou durante a Segunda Guerra Mundial, no final da Segunda Guerra Mundial, em 1949, em 1949, teve ali a criação, a dissolução aliás, a criação de dois grandes grupos, né? O Pacto de Varsóvia e a OTAN, né? Cada um liderado pelas duas grandes potências geopolíticas do planeta, que tem consigo as armas de dissuasão. Porque quando o Putin diz que se ele vai invadir porque tem bombas nucleares. Por isso que eu chamei de, não só o Nilson disse que é os meninos lá da Globo News, né, os encantados da Globo News, mas eu chamo de o encantador do Ocidente, que é o Volodymyr Zelensky, porque colocou o Ocidente, e aí quando a gente fala Ocidente, a gente está considerando a Europa, os Estados Unidos, porque eles não consideram o Hemisfério Sul nessa geografia, né? Que o Ocidente é só aquela região ali, os países desenvolvidos. E aí agora
temos esse problema. Mas, essencialmente, que entre 1997 até 2020, a OTAN dobrou de tamanho em direção à Rússia. E aí, lá nas aulas de geopolítica, a gente vai trabalhar com a ideia de Heartland e Himmland, né? Heartland, que é o coração da Terra, e Himmland, os arredores da Terra. Então, quando a gente pensa isso, é essencialmente para a gente poder entender as questões geopolíticas que estão hoje, que depois, por si só, e por consequência, também definem aquilo que a gente vai chamar do padrão das relações internacionais, e aí mexe com a nossa percepção, e aí a gente tem que fazer atualização, tem que fazer o F5 na teoria das relações internacionais, porque a gente não tem o cabedal necessário para fazer a leitura do sistema internacional hoje. Então, o grande desafio que a gente tem nesse momento é de compreender essa complexidade de que a gente chegou dentro do contexto que se parte ali entre o final do século XIX, vira para o século XX, a gente começa ele com as duas primeiras grandes guerras, e aí a gente tem, no final, entre 1950 e 1975, a gente tem aquele momento que ficou conhecido como os 30 anos gloriosos, né? Entre 1945, melhor dizendo, até 1975, que é um demógrafo que vai chamar isso, os 30 anos gloriosos, que ficou caracterizado por um momento de extrema bonança no mundo todo. A gente foi para a Lua, teve questões que mudaram a forma de se organizar nas grandes cidades, e aí, tudo bem que aí ficou marcado com a crise do petróleo em 1973, mas a gente vai ter esse painel sendo remoldurado até ali, final da década de 70, quando isso começa a se reorganizar novamente. A década de 80 fica conhecida como a década perdida. Então, aí na década de 90 a gente começa a se preocupar, vamos recuperar isso, a gente vai se preocupar com o meio ambiente, vamos abraçar as árvores, né, Nilson? Vamos salvar o planeta, né? Para quem é mais... Eu sou de 86, mas o Nilson deve lembrar muito bem do Capitão Planeta, né? Vamos salvar o planeta, quando na verdade a gente tem que salvar a nossa pele, não é salvar o planeta, entende? Porque o planeta vai continuar aqui muito bem, obrigado. E aí, quando a gente chega, ao longo de 20 anos, a gente começa a entender que essa é outra, as discussões geopolíticas e geoeconômicas são essencialmente outras, uma vez que a gente vê o ressurgimento de antigas querelas, antigos conflitos que agora surgem como o pivô de grandes problemas que a gente vê hoje. E aí, esses problemas são essencialmente territoriais. Não vamos esquecer disso. Relações internacionais está ali no cabedal das ciências políticas, da história econômica, geografia econômica e tal, mas são temas essencialmente territoriais. E agora, a Rússia, como ela tem um problema quando se diz respeito ao extremo oeste dela, que só tem acesso ao mar durante 4 meses ao ano, né? Ela se vê, por um lado, ameaçada pelo avanço de um poderio militar considerável, que já tem ranços históricos, mas também vê a oportunidade de acesso ao mar, que essa é a questão, ao mar quente. A Rússia não tem acesso ao mar quente durante muitos anos, durante muitos meses do ano. Então, anexar a Crimeia em 2014, e aí passa essencialmente por uma espécie de vista grossa do sistema internacional, que deixou ele anexar, depois vem as movimentações do extremo oeste da Ucrânia, sobretudo ali em Donbás, e aí isso vai se configurando no sistema internacional como essas incongruências, né? Então, quando o Nilson fala disso, eu me lembro essencialmente disso, né? O uso exclusivo do poder militar, né? E aí o militar que está associado aos recursos naturais, né? Que tem um texto que a gente vai ver se a gente consegue trabalhar nele, que aí é de um texto, de um geógrafo, um jornalista, na verdade, especialista em relações internacionais, e aí ele escreve um texto chamado Os Prisioneiros da Geografia, porque a Rússia é uma nação, é uma federação que tem seus interesses internos, né? E que passou
um tempo considerável, presa na sua geografia. E ao longo dos anos foi se organizando. Ontem, inclusive, serve como referência aqui, está na Netflix, quem tem acesso à Netflix, depois dá uma olhada, que é esse documentário novo do Elon Musk. E ele falando, e aí eu achei engraçado que estava falando sobre a nova corrida espacial, que agora é corporativa. E aí um dos astronautas, perguntado em 2011 como inspirar outras crianças para poder serem novos astronautas, o que ele falaria, né? O que esses astronautas falariam, né? Aí o astronauta diz assim, tem que aprender russo. Em 2011 tem que aprender russo, porque as bases, os centros de lançamento eram lançados no Cazaquistão e na Rússia, né? E eram bases da União Soviética. E aí, agora, os Estados Unidos recuperou, né, esse lançamento dessas bases. Então, tudo isso são questões fundamentais para a gente entender as relações internacionais hoje. Então, são questões fundamentais e também basilares no entendimento dessas novas relações internacionais. Eu vou passar por um texto desses aqui, olhando qual mundo que vem pós-Covid. Vai ser bem da hora, porque, né, a gente já está no pós-Covid, ao menos por aqui, né, diferente de Xangai, que está presa num lockdown, né, seríssimo, gravíssimo. Mas passa essencialmente por isso, né? Essa nova moldura da estrutura do sistema internacional. Não esqueçam que essa moldura é extremamente territorial. Quando eu falo territorial, estou falando do desenho do território mesmo, né? Que a gente vai conversar lá a gente vai conversar na próxima quarta, como é o caso para nós da América Latina, da América do Sul, que estamos presos aqui por conta das cordilheiras dos Andes, e aí a gente tem a floresta amazônica ao norte, e a península sul-americana com mares revoltosos na península sul-americana, que não dá para passar por ali, né? Então, a gente fica meio que voltado para o Atlântico, mas agora a gente, por força do momento das novas relações internacionais, a gente tem que sair para o Pacífico. O caminho é esse. Então, para a gente entender isso, né? Como que esses caras aqui, esses atores, se despontam no sistema internacional e, a partir daí, como que eles colocados no sistema internacional, como que isso se dá como uma ciência. Uma ciência não, como um método de análise. Melhor dizendo, porque as relações internacionais, turma, não é ciência. Diferente da ciência política, da ciência social, da geografia, da história, da geopolítica, todas essas são áreas que já estão consolidadas no campo do conhecimento. As relações internacionais, ela surge ali como uma ciência ornitorrinco, vou pegar esse exemplo lá da geografia que eu sempre falo, mas ela ainda não tem um método próprio, não é ciência, é um método de análise. Então, por isso que porque são muitos fatores que confluenciam para poder formar essa forma de interpretação da organização da sociedade ao redor do mundo. Acho que o caminho é esse. O que você acha, Nilson? Esse povo está tudo... Vê se eles dormiram aí, vê se eles dormiram. É interessante, porque eu estou tentando... Você faz essa atualização, essa visão mais contemporânea, e aí eu tento amarrar tudo isso que você está falando, que a gente vai trabalhar, que é tentar compreender por meio de um método de análise, que é as relações internacionais, e a gente não pode fugir daquilo que eu falei, que a visão que você dá dessa natureza humana, que vai desembocar na origem de um Estado, tá? Você vai estabelecer vocês vão ver que daí vai se derivar vários níveis de análise das relações internacionais, seja por conta de uma corrente liberal ou por uma corrente realista. Vocês vão observar que existem níveis de análise que vão do indivíduo, que é o que eu falei, entender essa natureza humana, depois você vai essa coisa que é nacional, ou seja, um Estado, né? Aí tem um território, tem um Estado, uma autoridade soberana, com regras, com direitos e deveres estabelecidos para aquele território, para aquele povo que ali habita, não é? E depois a gente estabelece também aquilo que a gente chama de relações supranacionais, que é aquilo que eu falei, as relações supranacionais, sabe o que é?
é a relação do Estado e natureza, na perspectiva robesiana, que é onde essas relações supranacionais significam os Estados nacionais, como eles se relacionam dentro de um sistema internacional, não é? E aí tem uma questão que eu acho que é muito importante, porque é legal a gente entender isso. Eu acho bom que os alunos consigam. Não sei se a gente vai conseguir passar isso para eles, mas é importante que a gente saiba disso. Eu estou aqui me atendo, por enquanto, à teoria robesiana, ao realismo, tá? Que tem como base, né, teórica, se a gente pode falar assim, o Hobbes, o Thomas Hobbes, e outros autores também. Então, você tem, para pôr fim a uma situação de caos, que o estado de natureza, onde os indivíduos são livres e iguais, você cria um Estado. Tá certo? Aí, esse Estado nacional estabelece uma relação supranacional com os outros Estados, ou seja, nós temos várias nações, vários Estados que se relacionam, que têm interesses, que, portanto, vão, em determinado momento, desejar o mesmo objeto, assim como os indivíduos, em estado de natureza, e esse mesmo objeto não poderá ser gozado pelos os mesmos estados. Então, há o conflito. Cria-se, então, os espaços multilaterais para administrar e gerenciar. Mas esses espaços multilaterais, como a ONU, por exemplo, que é o maior do ponto de vista, porque ele tem um poder que vai desde um poder de fiscalizar, de acompanhar, não de impedir os conflitos, ele vai tentar mediar, mas todo Estado é soberano, porque esse Estado que a gente chama do sistema internacional, supranacional, em que os Estados se relacionam, ele não tem uma autoridade, ele não tem um soberano, porque a única soberania que existe, que conta, é a soberania exercida pelo Estado em relação ao seu território e ao seu povo. Esta é uma soberania de fato, em que o Estado, como aquele que detém o monopólio legítimo da força, exerce esse poder e esse monopólio em relação aos conflitos internos e em relação também aos interesses externos, caso ele se sinta ameaçado. O contrato foi feito por quê? Nós aceitamos entregar os nossos direitos naturais por conta de uma proteção, a vida. Se a nossa vida está sendo ameaçada por alguém internamente, o Estado vai agir, o Estado policial, prevendo, punindo, prendendo. Se a nossa vida está sendo ameaçada por um invasor externo, ou seja, há um outro Estado em relação que tenta nos ameaçar, cabe a esse Estado exercer também esse monopólio. Não é o indivíduo que vai pegar a metralhadora e vai lá brigar com a Bolívia. É o Estado brasileiro, por meio da sua estrutura, por meio do seu corpo militar, da sua tecnologia, é que vai nos proteger em relação ao país que nos ameaça. Esse Estado, essas relações, esse sistema internacional, ele vai derivar outros interesses, que ali depois a gente vai discutir, né, que são as organizações do comércio, enfim. Mas vamos pegar a ONU aqui. Vejam bem, esse Estado que vai entrar em conflito, que está por meio de acordos, ok, se vive uma certa paz, que não é a paz perpétua, é aquela paz, mas que, se nós pegarmos, por exemplo, mesmo nesse período aí que o Cristóvão citou, no final da Segunda Guerra, onde é bom que a gente diga isso também, porque a criação que antecede a ONU é a Liga das Nações, lá na Primeira Guerra, né? No início do século. Depois do final da Segunda Guerra Mundial, em que o ser humano e a explosão, e aí a questão da explosão da bomba atômica é um marco muito significativo, ele é emblemático, porque naquele momento nós já tínhamos avançado todos os limites, tá? Todos os limites em relação ao que o homem ou a humanidade é capaz de produzir em termos de horror e de extermínio. Já tinha passado por várias guerras, tá? O Império Romano matou muita gente, invadiu os outros impérios que foram após nós não tivemos nenhum império, assim, digamos, na dimensão do Império Romano, né? Mas a gente teve ali o período ali entre o século final da idade do Império Romano, século IV, e depois V, até o século XI, XII, quando as monarquias nacionais vão começar a se constituir. Nós tivemos aí um período em que essa tentativa de se construir, na Europa, eu estou falando, tá, gente? É bom que a gente entenda isso, quando o Cristóvão fala, o Ocidente é eles, não somos nós.
Abaixo da linha do Equador, para eles não existe, não é o Ocidente. Isso aqui é outra coisa. Eu não sei porque o Brasil tem mania, o Brasil quer lutar na Ucrânia. Nós não somos o Ocidente. Para eles, a gente é latino-americano, latino-americano. O Ocidente são eles lá, Europa, Estados Unidos. Então, vejam bem, vocês, ali no final da Segunda Guerra, o nazismo e o fascismo na Europa já tinham produzido o ciclo dos horrores, a abertura dos campos de concentração, mostra para o mundo, e é bom que se diga que são os russos que avançam Berlim, que tomam Berlim e começam a destruir, depois os americanos, os aliados vão chegando, mas é o exército russo que entra em Berlim definitivamente e começam a abrir, aí depois os outros campos, os campos de concentração, que a gente vai, que a humanidade parece não acreditar no que ela está vendo. Como nós chegamos a isso? E em 1945, o ápice é os Estados Unidos jogar bomba em Hiroshima e depois em Nagasaki. Ou seja, assim, em um segundo, 150 mil pessoas morreram. Depois, as outras ficaram morrendo. Aí chegaram a quase 250 mil pessoas. Os cálculos. A destruição em segundos de uma cidade inteira, com toda a sua população. Aquilo deu um alerta. A partir daquele momento, a humanidade disse: olha, opa, é preciso a gente estabelecer um limite para essa barbárie. Não dá. Aqui é o limite. Mas, naquele momento, o mundo já estava dividido, né, Cristóvão? Entre a hegemonia russa ou soviética e os Estados Unidos. Então, os espólios de guerra, que é isso que interessa para as grandes nações, quem é que vai ficar com o espólio? Então, fica a metade para a União Soviética, a metade para os Estados Unidos. A Europa destruída, e ali a Alemanha, a divisão, não vamos entrar nesse detalhe aqui, mas essa divisão do mundo, que vai até 1990, ela vai se dar, e a ONU nasce exatamente dentro desse contexto para controlar esta capacidade humana de destruição em massa. Então, nós tivemos aí, o que o Cristóvão falou, final de 1945 até 1975, 30 anos, 35 anos, de uma certa bonança, de um certo estado de coisas assim, que parecia que a humanidade tinha dado certo. Mas a gente não pode esquecer que aí, nesse intervalo, teve a Guerra da Coreia, teve a Guerra do Vietnã, e teve a Guerra dos 7 Dias lá, do Israel contra o que está a Guerra do Golfo. A Guerra do Golfo. Vejam bem, nós estamos falando de um período que não é um período de paz. A paz nunca realmente existiu. E essas relações, a teoria das relações internacionais, que vai existir justamente para entender e para compreender, até para estabelecer limites, que eu acho que é muito complicado você criar um método, principalmente agora que nós estamos falando, porque nós estamos falando de coisas e fenômenos que estão acontecendo muito rapidamente, e para tentar finalizar essa coisa, Cristóvão, houve um período, final da Grande Guerra, da Segunda Grande Guerra, que a gente considera assim, olha, parece, e a gente vai ver que é exatamente nesse momento que uma certa, não é que se abandona, tá, o realismo, mas se começa a flertar com esse idealismo, preciso falar de idealismo, não liberalismo. A corrente idealista, que é capitaneada pelo Kant, do ponto de vista filosófico, da paz perpétua, da não existência de fronteiras. Então, aquilo que era uma guerra por território, que levou a Segunda Guerra, a Primeira Guerra e a Segunda Guerra, que é a busca de recursos naturais, é a guerra por território, é aquilo mesmo que o Cristóvão falou, vai, de certa forma, no final da Segunda Guerra, me parece que a humanidade fica um pouco atordoada e busca-se, então, mudar-se um pouco esse pêndulo do realismo para o idealismo kantiano, que é a possibilidade de um mundo sem fronteira, de livre comércio, de livre trânsito de pessoas e mercadorias. E a questão territorial me parece que fica assim, num segundo plano, porque nós estamos falando de um processo de globalização que já vem sendo costurado já no final dos anos 60, e nos anos 70 e nos anos 80, já na metade dos anos 80, final dos anos 80, a configuração mesmo, o globalismo, né, ou a globalização, e aí não vamos falar aqui dos aspectos de questão de economia, do capitalismo, mas
do ponto de vista mesmo de uma possibilidade de uma Europa sem fronteiras, passaporte único, moeda única, trânsito livre de homens e mercadorias. O que é que vai acontecer em 1990? Principalmente depois da queda do muro, e há várias e várias grupos de pessoas que vão sair do Oriente, das antigas repúblicas socialistas soviéticas, e a influência que a União Soviética tinha sobre países como a Iugoslávia, por exemplo, com a saída desse poderio, desse poder que o Estado soviético mantinha nessas repúblicas, você vai, então, com a ausência desse poder, o que é que vai acontecer? A Iugoslávia vai ser... Os Balcãs, a Guerra dos Balcãs, o que é? É exatamente isso, a saída do poder soviético e aí a guerra de todos contra todos, guerra por território, que vai formar Sérvia, Montenegro, Croácia, Macedônia, é tudo dentro daquele território que era a Iugoslávia. E com a ausência do poder e da influência da União Soviética, vai se esfacelar em vários territórios uma guerra genocida, porque por trás de toda guerra há sempre uma perspectiva de eliminação de determinados grupos sociais ou grupos étnicos, e lá a guerra era grupo étnico mesmo, porque aquela Iugoslávia, formada por islâmicos, católicos, protestantes, ortodoxos, judeus, só se mantinha pacificada a ferro e fogo. Quando esse ferro e fogo sai, esses territórios se gladiam numa guerra que vai levar a genocídio, a crimes de guerra, que a gente vai assistir nos anos 90. É isso que vai acontecer. Por quê? Porque há a ausência dessa autoridade, desse soberano, desse poder militar que controla aquela região. Então, se esfacela, e esse esfacelamento é aquilo que a gente vai conhecer, depois as repúblicas vão se criando independência, e aí vai se reconfigurando essa região, e óbvio que o Ocidente, liderado pelos Estados Unidos, tem interesse em ocupar esses territórios. Para finalizar, Cristóvão, o que eu penso aqui, na minha cabecinha? Nós saímos de uma guerra que era por território, nos iludimos que iríamos entrar num mundo sem fronteiras, de livre trânsito de mercadorias e pessoas, e agora, no início do século XXI, nós voltamos à guerra por território, que é o que a gente está tendo. Ou seja, nós voltamos ao que era o início do século XX. Eu acho que a gente fez isso. A gente deu a volta 360 e voltou para o mesmo lugar. O que vai acontecer daqui para frente? Aí é uma questão que a gente vai discutir durante o curso, né? Será que a gente pode fazer isso? Né? Sem dúvida. Eu acho que a gente já pode caminhar para o final, para fechar hoje essa aula, para não ficar pesado. E eu acho que para a próxima aula, a gente retoma esses temas. E eu vou passar aqui, tem um vídeo que explica, é um vídeo bem curtinho, de 10 minutos, que explica a questão do Acre. Então, sempre a gente vai olhar essas questões gerais, globais, e olhar aqui nosso cantinho, né? Porque é um exemplo fundamental para a gente entender do que se trata essa teoria das relações internacionais, né? Até que ponto essas negociações no plano do sistema internacional interferem na nossa vida, que essa é uma questão. Então, por exemplo, a gente já tem questões associadas à inflação, ao disparo dos preços das commodities, porque a Ucrânia e Rússia eram dois grandes players no cenário internacional de produção de commodities, junto com a gente, nós brasileiros, e aí a gente tem que fazer esse exercício. É um exercício que na geografia a gente chama um exercício escalar, né? Mas aqui, essencialmente, eu vou deixar esse vídeo para vocês assistirem, e aí vocês vão pegar como exercício, vão identificar esses atores aqui do Acre. Vou pegar aqui, ó. Tá na disciplina, tá no texto aí, ó. Vocês vão pegar o vídeo, vão assistir o vídeo e vai identificar os níveis, né? O nível individual, societal, estatal e do sistema internacional daquela época da confecção do Estado do Acre em 1902, quando estoura a Revolução Acreana aqui, para a gente fazer esse exercício, né? A disciplina é Teoria das Relações Internacionais, a gente fica, e é importante a gente olhar a teoria, sem dúvida,
mas é importante também a gente identificar os níveis de análise nas relações internacionais. Fica esse exercício para a gente, eu vou colocar ali para vocês. Na próxima aula, a gente vai assistir o Fica de Tarefa, assistir o podcast, que vai acontecer na próxima quarta, mas assim, acho que vai ficar online já, e aí já coloco aqui na plataforma para vocês. Mas é porque a gente... E a nossa aula é mais ou menos esse bate-papo. Então, na próxima aula, a gente vai mais ouvir vocês, né? Com o repertório que vocês conseguiram identificar, com esses níveis de análise, e aí vocês, cada um, apresenta o que identificou nesse nível individual, societal, estatal e do sistema internacional, né? As trocas que aconteceram naquela época, da rodovia Madeira-Mamoré, as questões que estão associadas hoje para essa transição, que a gente vai ter a oportunidade de conversar aqui, mas também está associada a esse contexto de sistema, esse contexto global dos acontecimentos que tem nos acometido nos últimos anos, né? Acho que, e concordo contigo, o Nilson, a gente fez um loop, né? Começamos em 2020, que vamos salvar, vamos abraçar a árvore, vamos cuidar de temas mais abertos, e agora a gente volta a um nível de regionalismo fechado. Vamos ver como que vai ficar para o ano que vem, né? Que é o grande desafio, se a gente volta para essa discussão de a gente manter um regionalismo fechado, a gente vai ter a oportunidade de falar sobre isso, e aí ou se a gente vai para esse regionalismo aberto, que a gente vai conversar com as grandes nações, vamos acessar o Pacífico, se não vai acessar. Eu acho, a meu ponto de vista, e a gente vai ter a oportunidade de bater um papo sobre isso, que a questão de acessar o Pacífico é uma questão de sobrevivência do sistema capitalista para a América do Sul e por todo o sul global. Se a gente não conseguir organizar isso, vai ficar na mão ali do Putin, das pessoas que não têm acesso ao mar, às águas quentes do mar, e aí a gente vai ter um problema do ponto de vista civilizatório, né? E como o Nilson disse, é só jogar uma bomba que a gente aniquila com as coisas aqui. É isso. Maria das Dores. O processo é de arrepiar, né, professores? Então, muito legal, porque desvenda, né, um pouco os olhos da gente, porque como o professor falou, você fica assistindo a Globo News, dá nisso, né? Fica nesse processo do dia a dia e vira um senso comum, né? Mas, assim, Maria das Dores, eu tô contigo, porque tem hora que eu tô assistindo a Globo News e eu quero xingar o povo da Globo News. Olha só, tô falando. Pois é. Eu tô, é verdade. Meu Deus do céu, mas como assim? Porque, assim, parece que, nossa, os russos, não sei o quê, que fizeram coisas horrorosas e crime de guerra. Porque hoje a gente também não pode esquecer, e o que o Nilson estava dizendo é fundamental, é o papel da globalização nisso. O que o Zelensky fez foi inaugurar um novo método de guerra. É um novo método de guerra informacional. Para além daquela guerra que a gente concebe e identifica com os tanques, agora a gente tem a guerra informacional, a guerra de narrativas. Né? São os bancos centrais sendo atacados pelos hackers que estão ali na Ucrânia. Não vamos esquecer que nos ataques à democracia brasileira em 2018, 2019, tinha uma turma falando que tinha que ucranizar o Brasil. Né? E hoje a Globo News é uma das defensoras ali, vamos, não sei o quê. E por outro lado também a questão da Rússia. Acho que não é eles contra nós. Acho que essa discussão ela já está vencida. Se a gente ficar nesse tom, fica naquela discussão de terraplanismo por si só. Tem que entender o fato de que houve um avanço e há uma contrarresposta. Né? No sistema internacional, os poderes geopolíticos, geoeconômicos são colocados dessa forma. E é importante a gente saber onde os atores estão posicionados. Por isso, é que vocês vão fazer esse exercício de assistir o videozinho, fazer uma pesquisa na internet, identificar esses atores para a gente poder colocar em prática, olhando aqui a questão do Acre. Né? Que eu só queria, nas próximas aulas aí, se tiver condição, porque o professor Nilson falou do realismo, né? Não o liberalismo, mas o idealismo, e essas duas teorias, elas que permeiam toda a discussão aqui do texto, né?
Só que lá pela frente eles trazem a questão das correntes, né? Que aí aparece a coisa do marxismo, da teoria da dependência, teoria crítica, construtivismo. Aí, se vocês tiverem condição no momento oportuno, que não vai ser na próxima, né? Que tem já retomar um pouco para poder a gente também compreender, né, como se dá essas correntes dentro do que já tem estruturado o realismo, do idealismo, né? Só para a gente compreender um pouco, que eu li e fiquei muito interessada em compreender melhor esse Maria processo. das Dores, você pode deixar que o Wilson vai fazer isso. O marxista que ele é, o marxista que ele é, Opa! o marxista Esse, que o Wilson é. esse dedinho dizendo não, professor. Mas, enfim, é só se vocês, né? Eu acho que seria interessante. Eu tô fora dessa, Maria das Dores. Eu não sou marxista. Esse é o problema dos news. Mas enfim. A gente vai conversar sobre isso, sim. Porque essa questão que você coloca, porque você tem duas grandes correntes, né? Que são essas que sustentam as relações internacionais, são essas duas grandes correntes. Agora, a gente vai ver que, durante um período, vai se produzindo, e eu acho importante que essas outras, digamos, vamos chamar, eu não gosto de chamar muito de subcorrentes, mas são outras alternativas teóricas que, obviamente, quando a gente fala de marxismo, da outra corrente lá que ele coloca, estruturalismo, né, se eu não me engano, então, são correntes. Eu sou estruturalista, viu? Então, que tentam, de certa forma, eu entendo assim, dar uma sofisticada, porque fica uma coisa, eu vejo assim, uma coisa muito, não vou chamar grosseira, mas muito bipolar, vamos chamar assim, ou é isso ou é aquilo, mas não é bem isso e aquilo. Você tem outras teorias políticas, sociológicas, que podem ajudar a entender determinados fenômenos, mas não compreendo, não entendo que elas sejam suficientes a ponto de substituir essas duas grandes correntes, porque elas são mais abrangentes, elas estão permeadas de um contexto histórico e uma base teórico-filosófica mais consistente do que, por exemplo, quando você se retrata, você tenta, a não ser, claro, usando o marxismo, você partir para uma perspectiva de uma revolução proletária, universal, enfim, e aí conceder essa ideia de organização dos povos, que pode derivar a uma união, a um processo, desencadear um processo de destruição, de desmantelamento do sistema internacional capitalista. Aí é uma outra história, pode ajudar nesse sentido. E a gente vai tratar de cada uma delas aí de forma bem assim específica para que vocês possam ter noção do que é, né? Não ficar só nessa coisa do meio que bipartidária, democrata e republicano, né? Para não ser nem democrata nem republicano, então a gente coloca aí essas outras tentativas teóricas de se compreender esse fenômeno. Mas vamos falar isso aí um pouquinho mais para frente, tá bom? Não se preocupa não, porque isso aí a gente vai tratar. É isso. Eu acho que o caminho... Nosso bate-papo é esse, viu, gente? Não tem muito mistério, não. A gente vai ficar aqui conversando. O José perguntou, né? O José perguntou aqui sobre Margaret Thatcher, falou aqui questões, mas a gente assiste o documentário aí. Eu acho que é importante vocês assistirem esse documentário do Elon Musk, que vai dar muito essa tônica. Eu ontem assistindo, ficou muito claro, assim, sobre essa questão do que o mundo mudou, né? Então, passava ali, tem cenas do Neil Armstrong, eu gosto muito de temas espaciais, e aí o Neil Armstrong, ele é convocado no Senado americano, Nilson, para falar sobre a iniciativa de que o Barack Obama tinha feito naquela ocasião, aberto para a iniciativa privada, a corrida espacial, né? E aí está o Armstrong falando que era um erro, não sei o quê. E hoje, né, os Estados Unidos só manda astronautas para a Estação Internacional Espacial via as corporações que eles fomentaram. Então, e aí lembra dessa conversa que a gente estava tendo já atrás, até do discurso para a nação do Biden, né? Falando desse capitalismo 3.0, a gente já falou que é o capitalismo 2.0, que aí o capitalismo de Estado voltando
ao centro da discussão, que acho que é fundamental para a gente entender também quais são essas características e também propostas de análise econômica, política. Acho que é importante dar uma olhada nesse documentário, e aí a gente bate um papo sobre ele e também sobre a questão do Acre na próxima aula. Acho que o caminho é esse, certo, Nilson? Até porque isso eu acho que vai dar um bom debate para os alunos, Cristóvão, que acho que a gente não fez na última. Como a gente vai tentar compreender dentro da TRI a sobreposição ou até, digamos, o avanço dessas corporações com relação ao Estado. Sim. Como elas estão controlando o sistema de informação via Google, plataforma, enfim. Sim. E, por outro lado, essa questão que era uma prerrogativa mesmo do projeto americano e projeto russo, né, nos anos 60, nos anos 70, até os anos 80, de Sim. conquista do espaço, como isso também sai da esfera do Estado e passa para as corporações. Isso vai ter um impacto, cara, dentro do que a gente está falando aqui, de soberania, de Estado e tal. E agora a gente está falando de um cara, que é o Elon Musk, que é o Jeff Bezos, dono da Amazon, que esses caras é que estão falando, eu tenho grana, eu vou bancar isso aqui. Quer dizer, isso é também um negócio meio... Porque... Até que ponto? Porque conquistar o espaço, gente... Olha, a única vez que o cara foi para o espaço e falou algo para finalizar a nossa aula hoje, que foi alguma coisa poética, foi o Yuri Gagarin. O que o Gagarin disse? A Terra é azul. Para mim, é a frase mais linda que um homem poderia pronunciar. Diante de tudo aquilo que ele viu, o primeiro cosmonauta que viu a Terra do espaço, ele olhou e disse: o que é? Ele olhou assim: a Terra é azul. Com isso, eu termino a minha aula de hoje. Porque isso, para mim, sintetiza o que realmente essa visão de humanidade, de um mundo sem fronteira, nessa expressão que, pasmem, é de um comunista. Exatamente. Acho que o caminho é esse. É isso, gente. Eu agradeço também, Nilson, pelo nosso bate-papo. Olha a caneca da Marielle Franco aí, rapaz. Esse é o cara. Marielle vive. É isso. A gente tem o próximo encontro nosso na semana. Não tem encontro semana que vem, dia 18. Tem só assistir o podcast, fazer o diário do bordo. A gente volta na semana que vem para a gente assistir. A gente quer saber desses pontos aí que a gente vai deixar na atividade, junto com o texto, para vocês baterem um papo aí com a gente. Beleza, gente? É isso. Show, professora. Valeu. Muito boa aula. Vou subir esse material no YouTube e coloca ali no Google Meet, no Google Classroom para a gente. Beleza? Valeu. Beijo no coração aí. Boa noite. Gente, abraço. Obrigado. Até mais, Cristóvão. Falou, meu querido. Vou correr aqui agora para fazer o negócio da Papac. Só te perguntar, tu tem um arquivo do último relatório da ranking de competitividade?